falar aqui de 3 situações que as religiões impõem para as pessoas que acabam fazendo elas ficarem oprimidas, ou seja, devido ao medo. Elas entendem esse medo como a palavra temor, mas temor tem um significado de medo. Quais são esses 3 medos que essas pessoas acabam adquirindo dentro de uma religião? A primeira é o quê? Medo de Deus. Segundo, medo do diabo. Terceiro, medo de ir para o inferno. Resumidamente, o medo, ele não produz amor. Tem uma passagem que diz o seguinte aqui: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, a palavra teme, medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, aqui já fica bem claro que quando se fala que tem medo de Deus, na verdade a gente não está falando do nosso pai. O nosso pai, ele é amor, um pai cuida de um filho. Ele não maltrata, ele não quer matar, ele não quer fazer nada de ruim. Então esse Deus que as pessoas buscam nas religiões, na verdade nada mais é que o anjo caído de Israel, é um demônio, é Satanás, é o diabo, e consequentemente elas vão ter medo. Mesmo que elas não entendam que é um anjo caído, o que por hora muitos hoje estão conhecendo a verdade, mas uns ainda não conheceram, mas fica aqui bem esclarecido quem que é esse Deus que fala na Bíblia. Então é o próprio anjo caído de Israel, é um demônio, é Satanás, é o diabo. Então, consequentemente, vai ter medo, vai ficar com medo de punição, entende? Quando entra a questão do medo do diabo, também tem uma passagem aqui que fica bem clara aqui. Está escrito: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Veja bem, o Messias já está falando de fazer morada dentro de nós. Então, só isso, só esse versículo, só isso que o Messias falou, já basta para entender que os caídos, eles não têm poder nenhum sobre os filhos do Pai. E a gente já tem o Espírito do Pai dentro de nós justamente para que eles não venham tentar algo contra nós. E ao mesmo tempo, para cada vez mais a gente se aperfeiçoar no amor, na obediência e no entendimento. As coisas que procedem do Pai do Messias. Tá bom? E o terceiro ponto, que é medo de ir para o inferno. É simples. Primeiro, quem está num templo religioso está na porta larga. Ali é a porta larga, até porque o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? Então, simplesmente, quem tem medo de ir para o inferno, se retire das religiões, saiam dos templos de pedra. Porque ali é a porta larga, que é o caminho largo, que vai diretamente para o inferno. Então, tem que sair lá. Tem que sair lá. E saindo de lá, simplesmente crê no Filho unigênito do Pai. Tem uma passagem que diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito do Pai. Ele substitui Deus por Pai. Tá? Quem que é o Filho unigênito? Messias, não é Jesus, porque Jesus é a besta. Então, assim, basicamente, é só seguir essas regrinhas básicas. E principalmente, os 2 principais mandamentos que o Messias nos ensinou, que é amar o Pai e o Messias acima de tudo, em primeiro lugar, e amar o próximo com a si mesmo. Simples assim, com amor, com todo entendimento, que é aqui na nossa mente, o nosso espírito, a gente já tem a salvação em mãos. Praticando esses 2 principais mandamentos e não estando em nenhuma religião, já estamos salvos. Então não tem por que ter medo de Deus, que é o diabo, mas sim amar o Pai. Não temos que ter medo de Satanás, do diabo, porque a gente tem o Espírito do Pai para nos guardar, e nem também não temos que temer também, ou ter medo de ir para o inferno, porque todo aquele que crê no Filho unigênito do Pai está salvo. Praticou os 10 mandamentos, está salvo. O recado é esse, meus irmãos. Refletem aí com calma. Como eu sempre faço, estou deixando aqui, vocês já observaram, tem aqui as descrições das passagens, é só ler com calma. Tá? A explicação bem clara para que vocês saiam das religiões, não fiquem perdendo tempo com esse monte de lorota que esses líderes colocam na cabeça de vocês, para quem ainda, digo, direcionado a vocês que ainda estão em templos religiosos. Saiam deles enquanto é tempo. A verdade está aqui. Tem muitos irmãos que já estão disseminando nos últimos anos. Aproveitem.
todo esse pão da vida que está vindo sem fermento, tá? E que simplesmente vocês vão ficar libertos, livres dessa opressão e, consequentemente, se livrar de ir para o inferno, consequentemente. Um abraço e até a próxima. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.